desse doido aí, né? Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje, tudo ao vivo aqui à sua disposição, até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp fazendo perguntas aos nossos entrevistados de hoje. 973350038 é o número. Mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. A gente vai hoje, quinta-feira, com a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Para essa nossa jornada de hoje, vamos apresentar os nossos convidados. Procurador de Justiça, escritor, palestrante, doutor Roberto Liviano, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, ex-presidente do MPD. Procurador Liviano, boa tarde mais uma vez, muito bem-vindo. Bom, boa tarde, Mauro, boa tarde, querida Ivana, querido professor Miguel. É uma alegria estar com vocês. Não sei se o Gonzalo já entrou aqui, e todos que estão nos acompanhando aqui. Momento difícil na história do país. Vamos debater, vamos discutir, vamos analisar. Para essa análise, para esse debate, a gente também tem a Procuradora de Justiça em Goiás, doutora Ivana Farina, ex-conselheira do Conselho Nacional de Justiça, ex-presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Procuradora Ivana está em Goiânia nesse momento, tudo bem? Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Obrigada, eu agradeço o convite e é uma honra estar aqui ao lado do meu colega, doutor Roberto Liviano, do professor Miguel Reale e também com a sua mediação, Mauro. Agradeço muito o convite. Muito obrigado pela presença, procuradora. Professor Miguel Reale Júnior também com a gente, jurista, advogado, ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Doutor Miguel Reale Júnior, muito bem-vindo, um prazer recebê-lo aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Mauro, uma satisfação, Elianu, satisfação, Ivana. É um prazer estar com vocês, conversando sobre o momento que estamos vivendo. Um grande abraço. Muito obrigado. E já estará com a gente aqui na nossa conexão o doutor Gonzalo Vecina Neto, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, idealizador do SUS, da Anvisa. Ainda não está conectado, mas já estará aqui com a gente nessa nossa conversa, que a gente começa agora. E o primeiro assunto é o seguinte: milhares de manifestantes insatisfeitos com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva se reuniram ontem em frente ao quartel-general do Exército em Brasília, vestidos de verde e amarelo, com bandeiras do Brasil e pedindo intervenção federal. E além de uma manifestação das Forças Armadas sobre os resultados do pleito. Esses mesmos movimentos ocorreram também aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outras cidades do país, e segundo o site Poder 360, os manifestantes foram orientados a não levantarem faixas com o termo intervenção militar e nem usar o nome do presidente Jair Bolsonaro. Procurador Liviano, eu começo com o senhor esse nosso tema, para a gente dizer o seguinte: em que medida aquele silêncio inicial do presidente Bolsonaro, logo após as eleições, até o seu primeiro discurso, em que medida esse silêncio colaborou para incentivar essas interdições das estradas, esses movimentos em frente aos comandos militares que a gente observou no dia de ontem? Colabora decisivamente, Mauro. Colabora decisivamente. O presidente ele se manteve em silêncio ensurdecedor durante 45 horas, sendo que, quando foi eleito, em 2018, o seu oponente, Fernando Haddad, em poucas horas, se manifestou, cumprimentou pela vitória, desejou uma ótima gestão, e ele, diferentemente, se manteve no confortável Palácio do Alvorada, no ar-condicionado do Palácio, vendo o circo pegar fogo
percebendo que no país as labaredas crepitavam, percebendo que as estradas estavam sendo bloqueadas, alimentos se deteriorando nos caminhões, remédios se estragando e não chegando às pessoas doentes, oxigênio não chegando aos hospitais, mulheres grávidas bloqueadas nas estradas, sofrendo dores. Tivemos um episódio gravíssimo em Mirassol, em que uma pessoa foi agredida e, reagindo a isso, acabou atropelando 16 pessoas. Ou seja, um caos generalizado no país, e o senhor presidente ele simplesmente se omite, né? Não toma qualquer atitude e deixa o circo pegando fogo, com as estradas bloqueadas, com pessoas batendo à porta dos quartéis, pedindo o quê? Pedindo o golpismo, pedindo intervenção federal, ou seja, a eleição ocorreu em primeiro turno, em segundo turno, como o seu candidato não ganhou, então as pessoas querem o quê? A virada da mesa, querem que a Constituição seja desrespeitada, querem que haja um terceiro turno, que a Constituição não prevê, e elas querem que o seu desejo seja atendido. Inclusive, em São Miguel do Oeste, durante o hino nacional, as pessoas estenderam a mão com gesto identificador do nazismo, né? Então, nós tivemos cenas grotescas nestes dias, e o senhor presidente tem responsabilidade direta. Ele, o diretor-geral da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que não teve a força para conter isso, para dissipar os bloqueios, mas a torcida do Corinthians, a torcida do Palmeiras, a torcida do Atlético Mineiro foram mais eficientes que a polícia, porque eles venceram os bloqueios. Os torcedores do Palmeiras, do Corinthians e do Atlético Mineiro conseguiram ultrapassar os bloqueios, o que mostra que esta coragem dos manifestantes não é maior do que a coragem dos torcedores do Palmeiras, do Corinthians e do Atlético Mineiro, né? Ou seja, nós estamos vivendo um caos no país e o presidente, na sua covardia palaciana, tem direta responsabilidade por isso. E é bom lembrar que, a partir do dia 1º de janeiro, este senhor não tem mais foro privilegiado, né? Ele responde como qualquer cidadão em juízo comum, né? Então, ele tem, sim, responsabilidade, a meu ver. Ministro Miguel Reale Júnior, professor, nada melhor que o senhor para clarear uma situação para a gente aqui. Ainda em relação àquele silêncio inicial do presidente Bolsonaro após as eleições, após o resultado, o que é que tem por trás daquela teoria de que o presidente Bolsonaro deveria esperar, seria obrigado a esperar 72 horas até emitir um sinal para uma eventual intervenção militar? Esses grupos bolsonaristas, nesses movimentos, invocam o artigo 142 da Constituição para pedir essa intervenção militar, o que não está previsto na legislação, e o próprio STF já julgou a respeito disso por diversas vezes. O que a gente pode clarear aqui para a nossa audiência a respeito disso? Na verdade, essas demonstrações após a eleição são bem o retrato da pequenez de Jair Bolsonaro. É um homem sem grandeza, sem programa, inconsistente, que tentou, depois de 2 dias desvairado, andando pelos corredores do Palácio, esperando a interferência dos deuses para demonstrar que ele é um mito de pés firmes, mas ele é um mito de pés de barro. Ele tentou se colocar como líder da direita, que existe uma direita no Brasil, ele disse. Mas essa votação que ele teve não é expressão da sua liderança. Nós conversamos antes, para mim, esta votação é a expressão do antipetismo. O Lula não ganhou do Bolsonaro, o Lula ganhou do antipetismo. O Bolsonaro não era o seu adversário, o adversário era o antipetismo, que encontra raízes, seja na corrupção, através de fatos comprovados, né, independentemente de competência ou não do juízo que lavrou a sentença, e, ao mesmo tempo,
fruto da recessão imposta ao país, a mais grave recessão da nossa história, que foi a recessão com Dilma. Então, tudo isso criou, junto à classe média, a classe B e C, uma ojeriza ao PT. Então, não votaram no Bolsonaro, votaram contra o PT. E o PT tem agora que vencer esses dois focos de resistência, que é o problema da corrupção. Ele tem que, a meu ver, criar canais efetivos de controle da moralidade administrativa e, ao mesmo tempo, ter seriedade no campo econômico social. Então, eu não vejo com preocupação esses movimentos que ocorreram e que estão ocorrendo em frentes, que são coisas muito pequenas que vão sumir no tempo, né? vão desaparecer no tempo. Né? Porque é a demonstração da pequenez, da irrelevância, da inconsistência de Bolsonaro, né? Que ele foi coerente, ele sempre foi pequeno, né? Ele sempre foi uma pessoa mínima no seu pensamento, nas suas manifestações a favor da tortura, está dizendo que vacina só no seu cachorro, faísca. Ele é um tosco perverso, né? E isso é que vai prevalecer na imagem que ele vai deixar para o país, né, e para a história. E, portanto, esses movimentos que estão aí ocorrendo são lamentáveis, são tristes, mas não são um retrato da sociedade brasileira que votou no Bolsonaro, né? É um grupo de arruaceiros, de pessoas frustradas. A frustração foi sempre muito explorada pelo Bolsonaro nesse populismo de direita, de explorar os maus sentimentos, explorar os ressentimentos e manipulá-los, né? Mas eu creio que as coisas estão voltando ao seu curso normal, né? Aos poucos podemos sentir um certo orgulho do nosso país, nós sentimos vergonha do Brasil. O Lula convidado para a COP27, já convidado provavelmente para ir a Davos, na reunião do Fórum Econômico Mundial. Ou seja, as coisas começam a entrar nos seus eixos. Não é imediato, mas eu acho que o Ministério Público tem efetivamente que tomar, como o Liviano disse, tomar medidas de processar não só o Bolsonaro. Eu fiz o parecer e o impeachment do Bolsonaro com relação à CPI da pandemia, e está aqui o professor Vecina, que pode nos corroborar. O número de crimes que ele praticou contra a saúde pública são incríveis. Então, o Ministério Público tem que processar aqueles que fizeram a suástica, com base no artigo 20, parágrafo 1º da Lei do Racismo, né? Tem que processar o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, né? E tem que processar também, houve um ato lamentável de alunos do Colégio Porto Seguro de Valinhos, né? Fazendo atos em favor do nazismo, com fotografias do Hitler. Isso tem que ser feito para demonstrar que existe lei no país. Mas eu não me preocupo muito, não, com o segmento de grupos de extrema-direita no país. É uma gente que foi industriada, está industriada para saber quem é que está promovendo isso, o financiamento, né? E veja que agora eles falam intervenção federal. Intervenção federal, para não falar intervenção militar, para não entrar nos crimes contra o Estado de Direito, né? Então, fala intervenção federal. Que intervenção federal? Quer dizer, são ridículos, são pequenos, são pessoas menores, né? Por isso eu fiz esse questionamento, e bem brevemente, para a gente entender essa questão do artigo 142, sobre a intervenção militar ou a intervenção federal, uma vez que não se permite a atuação das Forças Armadas como poder moderador. Acaba de sair hoje um livro da Marcial Pons, na qual eu colaboro, sobre a análise do artigo 142. Tá? Saem artigos também de quem se manifestou favoravelmente a esse sentido do artigo 142, viabilizador da intervenção federal, como Adilson Dallari e Ives Gandra, mas existem artigos do Tércio Sampaio Ferraz, né, do presidente da Ordem dos Advogados e presidente da Ordem dos Advogados, o Felipe Santa Cruz, junto com o Benboy, artigos do professor Carlos
Carlos Berg, agora faltou o sobrenome correto dele. Em suma, o artigo 142, eu acompanhei muito isso quando estava na Constituinte. O artigo 142 teve uma interferência militar. Estabelecia-se que as Forças Armadas tinham como finalidade a garantia dos poderes constitucionais. E não se falava em lei e ordem. A lei e ordem sempre esteve presente nas Constituições de 46, na Constituição de 34, na Constituição de 46, na Constituição de 67, né? Na Carta outorgada de 69. Nunca criou-se maior problema em razão disso. Mas a Constituinte tinha retirado a referência à lei e ordem. Aí estava para se publicar a primeira versão do projeto do relator, quando o Sarney chamou. Isso já era noite, nós estávamos à noite, de madrugada, no Senado, na gráfica do Senado, rodando esse texto, quando o Sarney chamou o Fernando Henrique e o Bernardo Cabral para irem ao Palácio da Alvorada conversar com ele e com o então ministro da Guerra, né, Leônidas Pires Gonçalves. E de lá saiu, então, esse texto, no qual se diz que as Forças Armadas podem também garantir a lei e a ordem a pedido de alguns poderes constitucionais. Portanto, não fica, apesar do presidente da República ser o comandante-geral das Forças Armadas, sim, para a intervenção das Forças Armadas, qualquer dos poderes pode convocar. Né? E não existe, não é poder moderador. Eu examino o que foi o poder moderador. O poder moderador na época da Constituição Imperial tem nada a ver de interferência do poder moderador, que era um poder imenso do imperador, do Dom Pedro, de interferir no legislativo e até no judiciário. Mas nada a ver com a posição que tem as Forças Armadas de subalternidade. Ela é subalterna ao poder político, não tem dúvida nenhuma. Para a gente apresentar agora aqui, também na nossa conversa, na nossa bancada de hoje, o professor Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Tudo bem, doutor Gonzalo? Bem-vindo mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Mauro. Bom dia, professor Miguel. Bom dia, Roberto e Ivana. Desculpem eu ter atrasado para entrar um pouquinho, mas o trânsito me pegou. Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo, professor. Então, já vamos aqui direto ao nosso tema, sua observação sobre o que a gente observou aí no feriado, aí nos dias que antecederam a intervenção, os manifestantes pedindo intervenção federal em frente aos quartéis. Doutora Ivana, fala primeiro? Sim, doutora Ivana. Sim. Eu gostaria de fazer uma sequência, o que já colocado pelo professor Miguel Reale, pelo colega Roberto Liviano. A análise, a meu ver, do momento atual passa necessariamente pela análise da conjuntura que vem sendo vivenciada neste país com relação à ordem democrática desde o início do atual governo. Eu integro o Ministério Público há 33 anos e a missão constitucional da defesa do regime democrático trouxe ao Ministério Público ocorrências as mais diversas, de violações a direitos, de afronta aos direitos humanos, de violação de tratados internacionais, dos quais o nosso Brasil é signatário, e essa sequência, sim, preocupa. Porque nós vivenciamos, desde a questão inicial de enfraquecimento dos órgãos de controle neste país, nós tivemos desmonte de vários conselhos nacionais. CONAMA, CONANDA,
nós tivemos Conselho Nacional de Educação, do Meio Ambiente, com ações as mais graves, que eram aquelas que permitiam uma instalação de políticas que permitiam garimpo em terra indígena, que não tinham o controle do Estado, ao contrário, sobre determinadas questões que são todas fundamentais para a rigidez da democracia. Nós, no Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, vivenciamos um crescente número claramente vexatório de violência contra a mulher nesse país. A imprensa, você bem sabe, Mauro, vivenciou momentos de verdadeiro ataque ao exercício livre de suas funções, de prestar informações. E eu poderia dizer o que o professor Vecina fará muito melhor que eu sobre as ações irresponsáveis durante a pandemia, que tem relação direta com milhares de mortes. E poderia dizer mais. Agora, mais recentemente, o que nós vivenciamos? Quando Genivaldo é asfixiado e morto dentro de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal. O que nós vivenciamos no dia 7 de setembro, na esplanada dos ministérios em Brasília? O que nós vivenciamos quando chegamos aos homicídios por motivação política acontecendo em todo o país? Portanto, importa lembrar desse crescendo. Não é, então, uma questão de analisarmos um momento estanque, mas isso é fruto de uma cultura do ódio. É essa questão das torcidas conseguirem romper com bloqueios diz respeito com a violência. Diz respeito com a violência que graçou a substituir, como se possível fosse, a ação estatal. Então, quando o professor Miguel Reale, diante desse caos democrático, porque é o que se vive. Professor Vecina, o seu... propõe essa... Já vou concluir, Mauro. Quando ele propõe essa ação efetiva do Ministério Público, e você, Mauro, lembra que houve uma provocação de subprocuradores gerais da República para o titular da Procuradoria-Geral da República, nós estamos, então, diante de um momento em que a democracia venceu. Sim. A vontade das urnas tem que valer e nós haveremos de agir com tanta ênfase quanto foi a ênfase demolidora do Estado Democrático de Direito. Professor Vecina, seu olhar sobre esse nosso tema, as manifestações desses grupos bolsonaristas no dia de ontem, em frente aos quartéis, pedindo intervenção militar, federal. Bom, primeiro eu queria confessar que, bom, eu não sou um operador do campo do direito, então não tenho uma opinião abalizada como tem o professor Miguel, a doutora Ivana, o doutor Roberto, mas, de qualquer forma, a sensação que eu tenho como cidadão é que as instituições foram muito estressadas e nós, a população brasileira, permitimos que esse estresse fosse realizado. Eu acho que existem correções que nós vamos ter que fazer na estrutura da sociedade brasileira, estrutura política da sociedade brasileira. Algumas questões vão ter que ser revisitadas na Constituição, vamos ter que ver como é que está funcionando a Procuradoria. Algumas coisas não funcionaram bem, nós vamos ter que rever o funcionamento destas questões. A democracia, aparentemente, até onde a gente consegue enxergar nesse momento,
está mantida. As instituições aparentemente estão vencendo essa batalha. Mas, como já foi dito aqui pelos que me precederam, nós tivemos pelo menos 400 mil mortes a mais do que nós teríamos se nós tivéssemos feito lockdown, se nós tivéssemos começado a vacinar na velocidade que nós teríamos condição de vacinar. E o responsável por essas mortes não foi acionado. Agora, com estas paralisações que nós observamos aí, na tentativa de direcionar para um golpe de Estado, pessoas morreram de novo, né? Riscos estão ocorrendo. Nós tivemos hospitais que ficaram sem oxigênio, porque oxigênio é uma coisa que não tem como ser estocada de 2 em 2, 3 em 3 dias. Os caminhões têm que reabastecer os tanques estacionários. Nós tivemos o caso de muitos pacientes que têm que fazer hemodiálise 3 vezes por semana, porque senão morrem. Eles não têm rim funcionante, precisam se ligar numa máquina 3 vezes por semana. No Brasil, nós temos 140 mil pacientes em hemodiálise, mas nós não temos máquina de hemodiálise em 5.700 municípios. Nós temos mais ou menos em uns 600 municípios unidades de hemodiálise. Os pacientes têm que se deslocar para irem realizar a hemodiálise. Muitos pacientes precisam se deslocar para ir tomar seus medicamentos em centros urbanos, mas que tenham condição de ter complexidade tecnológica. Então, esses movimentos que foram realizados aí, não, porque nós está garantido o direito de ir e vir não foi garantido. As polícias militares e a Polícia Rodoviária Federal cometeram crime contra a população. Eu não sou um operador do campo do direito, mas eu sei identificar um crime. E aconteceram crimes por parte da Polícia Rodoviária Federal e por parte de algumas polícias militares neste país afora. Governadores que não cumpriram com a determinação do Supremo Tribunal Federal de garantir o direito de ir e vir. Então, eu acho que nós temos que revisitar as nossas instituições, porque elas revelaram algumas fragilidades. Não o suficiente para que nós passássemos a não viver mais no Estado de Direito, mas fragilidades que nós vamos ter que revisitar e a sociedade brasileira vai ter que reformular essas instituições para que, num futuro, isto não volte a acontecer. Então, acho que estamos sobrevivendo, Mauro, mas a um custo bastante elevado para a sociedade brasileira. 12h27, agora quase 12h28, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala. A gente vai fazer uma parada breve agora, mensagem do nosso apoiador no intervalo e voltamos em seguida. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Estamos de volta, 12h28 agora, ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar este programa Gente que Fala de hoje, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Nosso próximo tema, procuradora Ivana Farina, para falar sobre o grupo de integrantes do Ministério Público Federal, que pediu ontem que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, coordene esforços na instituição para desmobilizar o cenário de insurreição causado pelos bloqueios em rodovias pelo país. O documento assinado por 30 subprocuradores-gerais da República também pede que Augusto Aras requisite a instauração de inquérito policial para apurar eventual prática de crimes relacionados aos movimentos de bloqueios de vias por quaisquer autoridades que gozam de foro e de prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal.
Quais as chances de sucesso dos subprocuradores que assinam, os 30 subprocuradores gerais que assinam esse documento, doutor? Veja, eu acho que o ato de provocar o titular da Procuradoria-Geral da República já diz muito e traz consequências, porque ele vem ao lado de ações que são de todo o MP brasileiro. Acontece que lá no plano em que a atribuição é do Procurador-Geral da República, estão aquelas autoridades, os subprocuradores gerais, a pedir que ele exerça essas atribuições. Veja, nós já sabemos que foi requisitado inquérito contra o superintendente da Polícia Rodoviária Federal. Esse expediente é da 7ª Câmara do MPF, que funciona lá na Procuradoria-Geral da República. Sabemos também que nós temos diversos procedimentos investigatórios em andamento, tanto para analisar o que o MP de São Paulo faz quando o PGJ Sarrubo vai a público e diz: estamos diante de organizações criminosas. Ele, então, traz o GAECO, que lida com o crime organizado, e pede, isso já é resultado. Quando se requisita o inquérito para apuração de crimes do senhor superintendente da Polícia Rodoviária Federal, também temos resultado. Agora, aquelas ações que são de atribuição do Procurador-Geral da República, essas só poderão ser por ele desencadeadas. Ocorre que as instituições que agiram tiveram entraves do próprio poder público. Em muitos casos, o que está sendo investigado é o que foram aqueles bloqueios no dia da eleição. O professor Reale sabe disso. Aqueles bloqueios da Polícia Rodoviária Federal. E vários, são milhares de inquéritos apurando no âmbito eleitoral os crimes de assédio eleitoral. É o MP do Trabalho que está agindo. Empresários por todo o país chamavam aqueles trabalhadores e as trabalhadoras para exercer assédio eleitoral sobre eles. Todos para vincular o voto àquele que é o interesse de manutenção, o que não ocorreu nas urnas, do atual, abre parênteses, desgoverno. Então, minha visão é a de que nós teremos resultados, sim, e essas questões que estão aportadas no Supremo Tribunal Federal, é muito importante que se diga, professor Vecina, que muitas estão pendentes com relação à pandemia, aos crimes ali praticados, também são essas pendências, Mauro, e professor Reale e Liviano. E nós temos que agir firmemente para que essas responsabilizações aconteçam. Procurador Liviano, 30 subprocuradores gerais cobram Augusto Aras e falam em omissão do PGR. Seu entendimento? Eu acho importante essa cobrança, né? Importante lembrar que o mandato do procurador-geral termina em setembro, mas ele ainda tem que cumprir essa sua missão até lá. A partir de janeiro, o presidente da República não tem mais foro privilegiado e terá essas contas a acertar com a nação por todos esses atos graves, né? Eu quero louvar a atitude de todos esses signatários desta cobrança, né? A lei vale para todos, e todos aqueles que têm responsabilidades na República devem arcar com essas responsabilidades, não é? É inadmissível que agentes da Polícia Rodoviária Federal tenham agido da forma como agiram
não é? Eu disse e repito, torcidas do Palmeiras, do Corinthians, do Atlético Mineiro conseguiram vencer os bloqueios de maneira mais eficiente que a polícia rodoviária. Isso não é razoável. O Estado tem que cumprir o seu papel de maneira firme, né? Se está havendo essa cobrança, é porque houve corpo mole, Mauro, por parte da Polícia Rodoviária Federal. Isso é inadmissível. Nós não podemos ter esta indolência, esta falta de compromisso em relação ao exercício firme e devido por parte da polícia. Então, o Ministério Público precisa cumprir o seu papel, seja pelo Procurador-Geral, seja por aqueles que estão instando o Procurador-Geral a agir, e nós, a sociedade civil, espera que isso, de fato, ocorra. Professor Miguel Reale, sobre esse ponto levantado pelo procurador Liviano, as torcidas organizadas fazendo um papel mais eficiente do que a Polícia Militar nesse trabalho de desbloqueio dos caminhos aí que foram ocupados pelos grupos bolsonaristas. Eu vejo vários caminhos aí possíveis, né? Um deles é a ação no Tribunal Eleitoral sobre a apuração de abuso de poder político-econômico. E já existem elementos que estão sendo coletados, demonstrativos da interferência do Estado, da interferência de Bolsonaro nessa ação limitativa do exercício do voto. Isso constitui crime contra o Estado de Direito e contra o crime eleitoral, e isso vai ser proposto pelos partidos e pelo próprio Ministério Público Eleitoral, a ação para apuração de abuso de poder político que leva Bolsonaro a ser inelegível. Por outro lado, o procurador de São Paulo está examinando, e ontem fez essa revelação, que há uma organização criminosa, ou seja, um conjunto de pessoas ordenadamente agindo, com financiamento dessas ações, com pessoas, técnicos que estão envolvidos na disseminação de notícias pela internet, ou seja, não foi uma ação isolada de pessoas que não foram desorganizadamente para as vias públicas ou para frente dos quartéis, foi tudo muito bem orientado. A prova da orientação é que, ridiculamente, vão para lá falar em intervenção federal, porque foram orientados que não deviam falar em intervenção militar. Chega a ser ridículo, né? Intervenção federal, ser idiota, né? Não tem outra expressão para dizer sobre essa gente. Então, existem esses aspectos, existe também o problema da responsabilização das polícias, seja polícia militar. Há vídeos de polícia militar, policiais militares de Santa Catarina, dando apoio aos manifestantes, àqueles que interrompiam as vias, e caracterizando aí o artigo 262 do Código Penal, né? Não chega a ser crime contra o Estado de Direito, porque a configuração do crime de Estado de Direito de sabotagem exige que exista uma finalidade de discriminação, né? Mas configura-se o crime comum do crime do artigo 262 do Código Penal. E eu acho muito importante que se processe o caso seja dos manifestantes de Santa Catarina, que fizeram o gesto da suástica, como a direção do Colégio Porto Seguro de Valinhos, né? Nós não podemos admitir que se divulgue, ainda mais junto à juventude, práticas nazistas, né? Isso não pode ser possível. O Ministério Público, como bem disse a procuradora Ivana, os órgãos de controle foram enfraquecidos ao longo do governo. O governo quis, o projeto do Bolsonaro era de desconstrução da estrutura participativa entre sociedade e Estado na formulação de políticas públicas. É isso que ele fez, e, ao mesmo tempo, a fragilização de órgãos de controle, seja do procurador que for
caracterizou-se por uma profunda omissão ao longo do tempo, né? E seja pela Câmara dos Deputados, né? Com vários pedidos, inclusive o nosso pedido de apuração de impeachment contra o Bolsonaro por aquilo que ele praticou ao longo da pandemia e que foi engavetado pelo Arthur Lira, que pretende agora ser reconduzido à presidência da Câmara, né? Em suma, é necessário, como diz o Vecina, reconstruir estes órgãos de controle, reconstruir a República, né? Nós vivemos num instante antirrepublicano, né? Nós vivemos num instante antirrepublicano. O presidente da República se dando o direito de ir em manifestações contra o fechamento do Congresso Nacional, com faixas abaixo do Congresso Nacional, intervenção já, ditadura militar, e ele foi lá, né? Lembro isso em 15 de março de 2020, por exemplo, na frente da Praça do Exército, participar de uma reunião com essas faixas. Ele chegou a dizer, né? Eu vim aqui porque vocês estão certos. É inacreditável que isso tenha passado em branco, né? Não podemos deixar passar em branco, né? Porque eu acho que temos que cobrar responsabilidade por aqueles que pretenderam desfazer a democracia brasileira. Não é possível. Faltando 20 minutos para 13h agora, olha, minha gente, um motorista atropelou 16 manifestantes ontem num bloqueio na cidade de Mirassol, interior aqui de São Paulo. Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas e 2 delas tiveram que ser levadas ao hospital, de acordo com a Polícia Civil. Publicações nas redes sociais mostram um carro cinza arrastando pessoas no capô enquanto passa por cima de outros manifestantes. O motorista, um professor de 28 anos de idade, foi preso em flagrante, tentativa de homicídio, foi encaminhado ao DEIC de São José do Rio Preto, onde deve passar hoje por audiência de custódia. Professor Vecina, o senhor destacou na fala anterior os resultados desses bloqueios, alimentos apodrecendo nos caminhões, medicamentos que não chegam aos hospitais, os insumos farmacêuticos e tudo, enfim, pessoas doentes precisando de tratamento também paradas ali naqueles bloqueios. E uma das consequências, a gente viu na terça-feira, ou na segunda, já não lembro mais, um acidente com um caminhoneiro que bateu num daqueles caminhões que estavam lá no bloqueio, o motorista morreu no local, e esse caso aqui do atropelamento, enfim, então, são inúmeros, né, uma bola de neve aí que está crescendo. Como é que o senhor avalia todo esse assunto? Bom, eu acho que há muito acordo sobre isso. Nenhuma violência justifica qualquer outro ato de violência. Toda violência terá que ser apurada. E por ela, os responsáveis terão que pagar. Pode existir atenuantes, mas a violência é inaceitável, né? Esse é um ponto que eu acho que é vital. Veja, por que nós estamos aqui falando contra os atos que levam a pensar no nazismo? Porque o projeto de governo dos nazistas incluía matar judeus, matar os não eugenistas. Então, a apologia do nazismo não cabe porque ele é contra a vida. E a Constituição fala que a sociedade tem que ser a favor da vida. Por que a questão da tortura está explícito no arranjo jurídico brasileiro que a tortura é inaceitável em qualquer tipo de circunstância. E nós temos um presidente que fala a favor da tortura. É por isso que eu estou dizendo que as nossas instituições foram esgarçadas. Como é que você pode aceitar que o líder da nação, escolhido democraticamente, eleito, fale a favor da tortura? Quando ele falou a favor da tortura, ainda deputado, ele deveria ter sido punido, caçado. Porque o que ele estava propondo é que outro ser humano sofresse por alguma razão que ele imaginava correta do ponto de vista
desse sujeito ser torturado. Então, esse culto ao nazismo, ao fascismo, está terminantemente proibido, até onde eu entendo o arranjo jurídico brasileiro. A apologia da tortura está proibida, assim como está proibido passar em cima de pessoas, seja em que circunstância for. Então, quem passou, quem atropelou, terá que pagar por isso, da mesma maneira que devem pagar por isso esses caras que retiveram o trânsito, que impediram o direito de ir e vir e que provavelmente também estão dando ocasião a mortes por falta de materiais, por falta de medicamentos. Essa carga de ovos que foram perdidas no Butantan vão significar 1 milhão de vacinas da gripe a menos. Não terá nenhuma consequência? Acho que essas são as questões que nós temos que colocar, Mauro. Inclusive, Mauro, pegando carona no comentário do Gonzalo, são essas questões que precisamos colocar, e mais, nesse caso do atropelamento de Mirassol, a responsabilidade mais imediata que se detecta é a do motorista. Mas, além do motorista, nós temos, em relação a esse episódio, o pessoal da polícia que não tomou as devidas providências em relação às suas atribuições. Nós temos o Procurador-Geral da República, que não tomou suas providências. Nós temos o Presidente da República, que se omitiu, vendo o circo pegar fogo, porque o artigo 29 do Código Penal ele prevê responsabilidades por ação ou omissão. Né? Quando se vê o circo pegar fogo, existe o dever de agir, está sabendo que o país está conflagrado nessa tensão, que o circo está pegando fogo, e passam 45, 50 horas, 60 horas, e não se tomou a devida providência, disso emerge responsabilidade. Né? Então, o motorista ele pode ser responsabilizado? Pode. Assim como as pessoas da polícia que não agiram, o Procurador-Geral da República e o próprio Presidente da República, que, sabendo que nós estávamos vivendo aquela situação, não agiu. Né? Ele sabia que aquilo estava ocorrendo e não agiu. Não é, Ivana? Eu gostaria de complementar, porque foi essa sequência do professor Vecina e do Roberto Liviano faz com que nós façamos um retrospecto breve aqui para ver o que aconteceu na porta da casa do condenado ex-presidente de um partido político, quando ele arremessa granadas contra policiais. Nós tivemos o professor Miguel Reale, ex-ministro da Justiça, a determinação de que o ministro da Justiça fosse até ali para proteção daquele que estava em flagrante delito. Vejam, essas questões precisam ser colocadas, aonde está prevalecendo a total desinformação. É bom que saibamos que essas reações dentro da cultura do ódio, elas foram infladas. Algumas situações, elas são tomadas como exemplares. Então, nós tivemos uma aquiescência com uma conduta gravíssima de um senhor que violenta, em palavras abjetas, uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Na sequência, ele reage contra o aparato policial. E a sociedade, então, essa desinformada, essa que teve todo um manejo para ser manipulada com desmonte do controle social, ela faz o raciocínio de comparação. Ali não foi possível fazer aquilo? Ora, imagina, então, diante do que está ali. Então, é muito grave, e eu gosto muito de ressaltar isso,
quando o criminoso quando o Estado é o bandido, quando ele pratica crime. Pois não, professor? Eu queria lembrar, nessa sua observação da desinformação, que o presidente teve a disfarçatez de dizer que ele ordenou o ministro da Justiça prender o Roberto Jefferson. Ele inverteu, mas a ordem era do Tribunal Superior Eleitoral. Aliás, a Polícia Federal, naquele momento, atua não sob as ordens do ministro da Justiça, porque ela atua como polícia judiciária. Claro. Como polícia judiciária, cumprindo ordem do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou que a prisão domiciliar fosse convertida em prisão fechada pelo descumprimento das condições. Tem nada a ver com o ministro da Justiça. E o presidente teve a disfarçatez, a cara de pau, desculpa a expressão, de dizer à população que ele tinha mandado o ministro da Justiça. Mandou nada, o ministro da Justiça foi lá para dar prestígio, para dar proteção a um bandido. Eu concordo. O Roberto Jefferson é a demonstração mais cabal de que o sistema penitenciário não recupera ninguém. Né? Então, ele é uma prova de que não adianta a prisão porque ele continua a praticar delitos. Então, quer dizer, um homem que pratica esses fatos tem a proteção do presidente da República, depois diz que não tem nada, nunca tirou uma foto com ele, nem conhece. Tira esse Roberto Jefferson daqui, eu não conheço, não sei quem é esse cara. Quando o Roberto Jefferson tinha chegado a nomear o Eduardo Bolsonaro, quando tinha 18 anos, como seu assessor na Câmara de Deputados, quando ele estava na liderança do PTB. Quer dizer, é um mar de mentiras. Nós estamos aliviados, nós estamos saindo dessa cobertura tenebrosa que estava envolvendo o país, e é isso, temos que reconstruir as instituições democráticas, temos que reconstruir a República. É uma tarefa imensa. É a tarefa imensa, e o professor Vecina deve saber muito bem como tirar essa doença aos poucos e tirando essa doença, esse desvio mental que tomou conta de uma população que foi injetada de ódio durante 4 Exatamente. anos, injetada de raiva, foi injetada de conflito. O conflito era sempre o único ponto que o presidente conseguia falar, é sempre vendo o inimigo, imaginar o inimigo a ser destruído. Né? O comunismo, meu Deus, comunismo, que ridículo o comunismo. Lula foi presidente do Brasil 8 anos, nunca chegou a ponto nenhum de ter sucesso. Comunismo hoje, essa gente está maluca? Só pode estar maluco. Comunismo. Hoje, depois de 40 anos da queda do Muro de Berlim, está falando de comunismo. É a conveniência, professor. É a conveniência para a manutenção do que não virá mais. Então lá, a Folha de São Paulo acaba de publicar a notícia de um camarada que tinha, na internet, tinha criado os 70 salvadores, 70 milhões de salvadores do Brasil, não sei o quê. E ele diz, não, eu faço isso quando não posso admitir que um comunista assuma o poder no Brasil. Mas que comunista? Ou seja, foi veneno que foi injetado durante 4 anos em doses diárias no cercadinho do Alvorada. Pessoal, faltando 7 minutos para 1 da tarde agora, vamos falar aqui sobre um outro tema. O Tribunal Superior Eleitoral determinou na terça-feira o bloqueio das redes sociais da deputada reeleita Carla Zambelli, do PL de São Paulo. A Corte Eleitoral estabeleceu a remoção de 10 perfis nas plataformas do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Telegram, TikTok, WhatsApp, Getter e LinkedIn, sob pena de multa de R$150 mil às redes em casos de descumprimento. Na decisão foram listadas publicações realizadas pela deputada que atingem a integridade e normalidade do processo eleitoral, incentivando, com base em falsas acusações de fraude, a recusa dos resultados e a intervenção militar. Só um complemento aqui, eu citei a Getter. A Getter, para quem não sabe, ela é muito pouco falada, é uma rede social criada pelo ex-presidente Donald Trump, pelo seu ex-porta-voz, ex-auxiliar, o Jason Miller. Muito bem. Sobre a Carla Zambelli, a deputada Carla Zambelli, doutora Ivana, quais são os crimes aí que ela
pode ter cometido, ou como é que ela pode ser enquadrada nesses casos? Olha, são variadíssimos. Na verdade, nós não podemos nos esquecer de que você se utilizar de redes sociais para difundir a crimes, para você reparar crimes ali, sendo dados e praticados, é uma questão que envolve. A deputada é uma parlamentar. A deputada se diz CAC. A questão do armamento que utilizou na zona de São Paulo contra um cidadão armado em franca violação à lei eleitoral é o primeiro crime. O crime existe hoje, desde 2021, contra o Estado Democrático, é outro crime. Quando você incita o crime, você tem outra incidência. São diversas. Eu não me atentei para a decisão do bloqueio, porque não tive ainda as mãos para manuseá-la. Mas o fato é que nós temos ali delitos de várias ordens. Assim como nós tivemos antes outros parlamentares envolvidos com essa disseminação de crimes. Então, a questão é organizada. E quando eu falo que é grave, quando o Estado comete um crime, é porque o Estado se faz representar no chefe da nação, o Estado se faz representar nos parlamentares, e isso é muito grave. Portanto, eu creio que nós devemos, de uma vez por todas, liquidar com essa história de que você estaria violando a liberdade de expressão da... O Supremo já disse com toda a ênfase, não existe liberdade para praticar crime. Nós não podemos confundir a liberdade de expressão com a liberdade para a prática criminosa. É isso, professor? É sim, tem toda a razão. E esquecem-se que existe um crime no Código Eleitoral, que foi introduzido recentemente, que é o artigo 323 do Código Penal, que estabelece ser crime dizer inverdades e mentiras induzindo em erro o eleitor. É crime eleitoral. Então, quando o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, por exemplo, que a Jovem Pan não podia repetir determinada coisa, que era mentirosa e sabidamente mentirosa, com intenção de influenciar o eleitor, ele não estava fazendo censura, ele estava dizendo não repita o fato delituoso. Apenas dizendo, não cometa novamente fato delituoso. Não era, portanto, nada que fosse uma censura de impedir que houvesse manifestação de pensamento, não. Impedir que houvesse a prática de delito. É isso. E o delito está aí caracterizado com esse delito da deputada que, novamente, usa as redes sociais para dizer mentiras que deturpam o processo eleitoral. É isso que deve ser examinado com rigor agora. Professor, uma última pergunta, nosso tempo já está se esgotando. Bem rapidamente, em 30 segundos, 1 minuto no máximo. Existem muitos pedidos de impeachment do presidente Bolsonaro lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Entre eles, existe um seu, de sua autoria. A essas alturas do campeonato, a senhora acha que existe a possibilidade, o impeachment é um julgamento político, evidentemente, a senhora acha que existe a possibilidade, diante de tudo isso que está acontecendo, o presidente Jair Bolsonaro, do presidente Arthur Lira, deixar passar um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro? Não, acho muito difícil que ele o faça, né? Agora, seria até uma confissão de erro grave por parte dele, depois do Bolsonaro ter sido derrotado, aí sim, aquele fato parece a ele que se constitui como crime de responsabilidade. Antes não era, quer dizer. E depois não dá nem tempo, porque o processo de impeachment é muito demorado, não haveria sequer tempo efetivo de qualquer consequência, porque ele sairá do cargo, e se for esse caso, ele renunciaria imediatamente, se houvesse também, porque tem o quê? 2 meses pela frente,
O difícil vai ser o Bolsonaro saber que tem todo dia que sair do Alvorada e ir até o Palácio Planalto fazer de conta que é presidente. Isso já é uma punição para ele, né? Pessoal, vamos fazer um encerramento bem breve aqui. O senhor está com a palavra, o professor Miguel Reale, 5 segundos para a sua despedida e depois a sequência com os demais. Agradeço a possibilidade de conversar com a Vecina, com a nossa procuradora de Goiás, o Livianu, que é um grande líder do Ministério Público e um grande líder na luta contra a corrupção. E um prazer, Mauro, ter tido a sua participação coordenando esses trabalhos. Aprendi muito e gostei muito de estar aqui. Obrigado. Muito obrigado, professor Miguel Reale. E a sua despedida, procuradora Ivana, bem rapidinho, 5 segundos. No mesmo sentido, eu agradeço muitíssimo a oportunidade e parabenizo o programa Gente que Fala. Nós temos que falar verdades, nós temos que falar da democracia, da paz. Nós temos que falar de que nas urnas optou pela democracia, optou por dias de paz e justiça. É disso que nós falamos. Muito obrigada. Professor Gonzalo Vecina Neto, sua despedida bem rapidinho. Eu também quero agradecer muito o fato de ter estado aqui nessa brilhante companhia do professor Miguel, da doutora Ivana, do doutor Roberto, de você, Mauro, né? E dizer para o nosso povo aí que está nos assistindo que o importante é a gente manter a democracia e, se possível, revitalizá-la, revisitando alguns dos problemas que nós vivemos recentemente. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, professor Vecina. Procurador Liviano, sua despedida. Está fechado seu microfone, procurador. Peço desculpa. Sempre uma oportunidade muito rica aprender com os mestres. Mestre Miguel, mestre Gonzalo, querida Ivana, grande líder do Ministério Público. Um privilégio estar aqui, um privilégio para o MP Democrático ter vocês no nosso programa. Um forte abraço a todos. Viva a democracia, viva a justiça social, viva o povo brasileiro. Um forte abraço. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Agradecimento ao Procurador de Justiça, doutor Roberto Liviano, à Procuradora de Justiça em Goiás, doutora Ivana Farina, também com a gente o jurista, professor, advogado, ex-ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso, doutor Miguel Reale Júnior, e também o professor Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS e da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP. O programa Gente que Fala é realização da ABECOM, na técnica da AllTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na direção-geral da AllTV, o Alberto Luchetti, e do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela AllTV e também pelas redes sociais. Um abraço a todos. 1 e 2. Tchau, tchau. Fiquem aí, não desliguem, espera só um pouquinho.